Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos conversar sobre desfraude. Esse é um assunto que eu nunca falei aqui no canal. Já no Instagram já falei algumas vezes. Falo com frequência porque é um assunto que tem muito a ver com fralda. E tem muito a ver com maternidade. Se vocês quiserem que eu traga mais assuntos de maternidade, coloca aí nos comentários. E aproveite, já curte, se inscreve, tá bom? Se você não for inscrito. Gente, então assim, ó, quando a gente fala de desfraude, eu vou falar um pouquinho sobre o desfraude de uma maneira geral e depois eu vou falar um pouquinho da minha experiência, tá? Então assim, quando a gente fala assim, para desfraudar uma criança precisa ter controle dos esfíncteres, a uretra e ânus, né? Xixi e cocô. Quando que isso acontece em média, tá? Em média, 2 anos e meio a 3 anos, certo? E essa é a média mesmo das crianças desfraudarem, tá? Tem crianças que desfraudam antes dos 2 anos e meio? Existem, são poucas, mas existem. Vai ficar mais ou menos na média, assim como tem crianças, muitas crianças que desfraudam depois dos 3 anos, tá? Que é o caso da minha caçula, que eu já vou contar pra vocês. Só que a gente não pode só pensar em controle de esfíncter, né? A gente tem que pensar que tem várias coisas envolvidas aí. A gente sempre fala dos 3 pilares. Qual que são os 3 pilares? Para desfraudar, uma criança precisa de 3 coisas. Ela precisa ter controle sobre o próprio corpo, no caso sobre os esfíncteres, né? E não é só controle sobre o próprio corpo no sentido de saber controlar o esfíncter, porque tem uma questão sensorial aí, que tem crianças, por exemplo, atípicas, crianças autistas principalmente, que têm dificuldade de sentir o xixi e o cocô, né? Quando tá com vontade. Então é uma outra coisa ainda, né? A criança precisa saber falar. Uma criança que não fala quando ela quer fazer xixi, quando ela quer fazer cocô, porque não tem como, certo? E por último, e não menos importante, é a questão do psicológico. A criança ela precisa querer, ela precisa se interessar pelo vaso, ela precisa não ter medo de sentar num pinico ou num vaso, mesmo com assento redutor, né? Então, olha só quanta coisa tem aí. E a gente também tem 4 fases do desfraude. No caso, desfraude não é uma coisa única. Por exemplo, quando o bebê é pequenininho, lá pelos 1, 2, 3 meses, ou enfim, né? Depende do bebê, ele vai parar de fazer cocô de madrugada. Isso já é um desfraude do cocô de noite. Daí a gente também tem o desfraude do xixi de dia, que é geralmente o que a gente chama de desfraude, né? Tem também o desfraude do xixi à noite e tem o desfraude do cocô de dia, né? Então veja só, tem 4 coisas aqui. Então a primeira que a criança vai passar bem cedo é essa primeira fase do xixi, do cocô à noite. Ela vai parar de fazer cocô à noite. Daí essa questão do dia, né? Daí tem xixi e cocô do dia. Ela vai passar pelos processos ou com um intervalo de tempo bem pequeno ou não, né? E a questão do xixi à noite, que também pode ser que seja mais ou menos ao mesmo tempo, ou pode ser que demore bastante. Então, quando a gente fala média de desfraude, do controle dos esfíncteres, aquela coisa, 3 anos, 2 a 3 anos, 2 a 4 anos, a gente está levando em consideração o dia, porque à noite é normal e é comum que a criança faça xixi na fralda à noite até mais ou menos os 6 anos, tá? A gente pensa assim, 4 anos, mas é considerado normal ainda até os 6, tá? Vamos lá. Daí assim, básico, quem desfrauda não é o adulto, né? Não é o adulto, já saiu das fraldas. A criança sai das fraldas, ninguém desfralda essa criança, gente, pelo amor de Deus. A gente guia, a gente incentiva, mas não é a gente que faz o processo por ela, o processo é dela. Assim como a gente não consegue ensinar e fazer uma criança andar antes dela estar preparada, a gente também não consegue ensinar uma criança a fazer xixi antes dela estar preparada. Desfraude precoce é uma merda, tá? Pode causar infecção de urina, com frequência depois, na infância, prisão de ventre, não dá certo não, tá? E como que a gente sabe quando que a criança tá
pronta para desfraldar. Saber só testando, né? Só colocando a criança para ver se ela consegue ou não. Mas eu sempre comecei assim. Eu sempre começava fazendo xixi no box do banheiro, sabe? Pra ver se a criança tem controle. Sabendo que a criança tem controle, eu fazia xixi no matinho, esse tipo de coisa. Sabendo que a criança tem controle de soltar e segurar, porque não basta segurar, gente. Segurar eu acho que é mais fácil do que soltar. Daí você pode ofereça o piniquinho pra criança, ofereça o vaso, leva a sua criança no banheiro. A gente sempre leva os filhos no banheiro com a gente, né? Querendo ou não. Então eles estão tendo contato, né? Com isso. Daí vamos supor, falar, eu acho que vai dar certo. Daí você vai lá e tira a fralda da criança e fala assim, ó, fulaninho, você agora vai fazer xixi no vaso. Daí você vê que tá tendo muito escape, a criança não tá tendo controle, ela não tá sabendo. Gente, se você vê que o negócio não tá fluindo, não tem problema voltar com a fralda, tá? E a mesma coisa aquela questão do inverno, verão. Precisa ser no verão. Óbvio que se ocorrer escape é muito melhor que ocorra no verão. Mas uma criança que tá pronta para desfraldar, não importa se é inverno, se é verão, ela vai desfraldar. Tem crianças que desfraldam muito rápido. Por exemplo, o meu mais rápido de todos, eu tenho 4 filhos, pra quem não sabe, e foi o Matias é meu terceiro. 2 anos e 3 meses ele queria ficar sem fralda. Expliquei pra ele, falei, olha, seguinte, filho, se você quer ficar sem fralda, ok, só que você vai ter que fazer xixi no vaso, tá bom? Ele concordou comigo, eu pensei, tá bom. Tipo, você imagina que vai dar certo isso, ele é muito novinho. Daí, na sexta-feira, ele tava aprendendo o timing de ir pro banheiro, né? Tipo, fazer um pouquinho na cueca ou na fralda, sei lá, e ia correndo pro banheiro e terminava de fazer o resto lá. No sábado, ele já fazia perfeitamente no banheiro. Daí, no domingo, ele fez cocô no vaso. Pronto, acabou o desfraude do menino. E ele nem usou pinico, não usou, ele foi direto pro vaso. Acho que nem assento redutor ele mal usou. Então, assim, tem umas crianças que são muito rápidas. Agora, tem outras crianças que precisam de mais tempo. Deixa eu falar então sobre meus outros filhos, né? O Miguel desfraldou com 2 anos e 7 meses. Eu também percebia ele fazendo xixi, assim, voluntariamente. Né? Vou fazer xixi. A criança tem que saber avisar quando, antes de fazer, né? Depois que fez, não adianta. Lógico que depois que ela fez, ela falar que ela fez xixi ou fez cocô na fralda, é muito bacana, é parte do processo. Mas isso não quer dizer que a criança tá pronta para desfraldar. E também dele foi super rápido. Só demorou um pouquinho do cocô, porque eu acho que ele tinha um pouco de medo de sentar no vaso, de fazer o cocô fora da fralda. Mas eu começava a contar a historinha. Depois que ele fez um cocô fora da fralda, no caso no vaso, daí tranquilamente. O Mariano demorou um pouco mais. Com 3 anos e 2 meses, eu sabia que ele tinha controle. Então, eu voluntariamente tirei a fralda dele. Hoje em dia eu não faria isso, porque tinha a questão emocional, do apego, etc. Hoje em dia eu sei, pelo fato dele ser autista, ele tem uma rigidez cognitiva bem grande. Então, para ele, mudanças, né, enfim, mudanças são complicadas. Mas depois, quando foi. Mas o piniquinho eu coloquei debaixo da mesa da sala, porque era o lugar onde ele costumava fazer cocô, na fralda. Então eu me dei uma forçada na barra que hoje eu não faria, não. Já a Miriam, que é a minha caçula, está desfraldando agora com 3 anos e 8 meses, né? Então ela também tem essa rigidez cognitiva igual do irmão. Então eu suponho que ela não é muito típica também, tá? Eu não sei se ela fecharia diagnóstico para autismo, mas ela também não é muito típica. Então eu percebi que ela tem um atraso motor com relação às outras crianças, ela não andou na mesma época, ela é mais devagarzona na parte motora. Então, tranquilamente isso seria previsível de que no xixi e no cocô ela também não seria na mesma época. E mesmo depois ela ter controle, ela teve vários vai e volta para a questão do desfraude, do tipo de um dia ela querer ficar o dia inteiro fazendo xixi no piniquinho, ou na grama lá fora, ou etc. E depois no outro dia querer voltar com a fralda.
Então sempre respeitei isso e agora parece, não vou ficar elogiando muito, que parece que tá indo de verdade agora, né? Parece que tá assim ficando mais tempo. Mesmo assim, pra sair, às vezes a gente põe a fralda, dependendo se a gente vai demorar um pouquinho mais, se a gente vê que não tem banheiro no lugar. Então a gente tem algumas exceções. E à noite ela ainda usa a fralda. Não sabemos ainda quando eu vou tirar. Quando que tira a fralda da noite? Quando você vê que seu filho tá acordando seco praticamente todas as noites. Durante semanas, você faz umas 2 semanas e ele acordou a fralda sequinha, daí você pode tirar. Ah, mas e agora, o que eu faço? Porque meu filho tá com 4 anos e ainda acorda com a fralda molhada. Não tira. É simples assim. Vai acordar a criança pra levar de madrugada? Gente, por favor, né? A gente reza tanto pra essas crianças dormir a noite inteira. E daí depois, quando eles dormem a noite inteira, a gente acorda eles pra levar no banheiro. Deixa a criança com a fralda, não tem problema nenhum. E aí entram as fraldas ecológicas. Porque quem tem necessidade de desfraldar a criança antes da hora, antes dela estar preparada, é quem gasta com fralda descartável. Quem usa fralda ecológica, tanto faz, gente. Porque tá ali, é só colocar na máquina e pronto. Então, eu acho que é isso. Deixem mais dúvidas aí nos comentários, se vocês tiverem alguma. Deixem as experiências de vocês, como é que vocês fizeram, se teve alguma coisa que pode ajudar. E vocês que estão aqui assistindo, depois dão uma lida aí nos comentários para ver o que vocês podem adquirir de outras ideias e outros conhecimentos para vocês aqui também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo e vivam um desfraude consciente.